E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu resolvi criar um compilado com os 4 tutoriais de efeito de texto aqui do canal mais acessados. São efeitos que geralmente você consegue criar com facilidade usando o Photoshop, tá? Mas eu decidi que eu iria criar esses resultados usando simplesmente e apenas o CorelDRAW. Então isso serve para elevar o seu nível de conhecimento dentro do software e para provar para vocês que o que importa muitas vezes não é o programa em si, mas quem está por trás do programa. Então você consegue criar resultados incríveis usando o CorelDRAW. Desde já quero te pedir que você dê um like nesse vídeo e deixe um comentário depois que você assistir esse compilado de efeitos, tá? Porque dá um trabalhão danado pra gente criar essas aulas e tá postando aqui pra vocês gratuitamente. Então, em retribuição a isso, nada mais justo do que você se inscrever nesse canal e deixar um like aí no vídeo para fortalecer, para ajudar e assim, né, vamos dizer, dar até um pouco mais de incentivo para que eu esteja trazendo aqui esse tipo de conteúdo para você e continuar de forma gratuita. Vamos lá para os tutoriais. Olá amigos, essa é a aula de número 34 no curso de CorelDRAW em um todo e este é o momento em que passamos para um nível um pouco mais avançado dentro do CorelDRAW. Esse também é o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos que eu estou fazendo a partir de hoje em comemoração dos 5.000 inscritos e que batemos, né, que atingimos aqui no canal, tá? E hoje nós vamos trabalhar nessa aula com detalhes, né? Eu vou te explicar com mais tempo algumas coisas, não vamos simplesmente fazer disso aqui um tutorial, onde você vai aprender a criar um efeito. Vamos fazer disso realmente uma videoaula, porque afinal de contas existe essa diferença. O tutorial é aquele que você aprende a fazer apenas uma coisa, tá? Eu vou te mostrar como criar o efeito cobre, daí você vem aqui no vídeo para aprender simplesmente e exclusivamente a criar esse efeito. Uma videoaula é onde eu te falo os porquês que você deve usar isso ou aquilo, tá? Então entra um pouco mais da parte teórica, embora o método de ensino que eu uso aqui no meu canal não tem muitas teorias e sim prática, mas se for necessário, faremos o uso de algumas teorias hoje aqui nessa aula. Então, por essas questões, ou questões como essa, na verdade, pode ser que a aula fique um pouco mais comprida, tá? Agora mesmo você já pode se inscrever nesse canal, até porque você pode acabar esquecendo daqui para o final do vídeo. Se inscreva agora, marque aí a opção de inscrição, né? Se inscreva e ative esse sino, porque vão ser 5 vídeos durante essa semana toda, com efeitos tão bons quanto esse que eu vou te mostrar aqui agora. Você precisa primeiramente preparar o seu CorelDRAW para criar esse efeito. Então nós vamos habilitar algumas funções e fazer uso de uma função exclusiva, que é o gerenciamento de objetos. Um recurso que se assemelha um pouco ao recurso de camada do Photoshop, eu já falei dele aqui no canal, e hoje nós vamos ter de fato, vamos dizer, a necessidade de usar esse recurso, porque vamos trabalhar com muitos elementos e é importante você usar, né, o gerenciamento de objetos para que você não se perca nos muitos objetos que vão ter dentro desse documento. Tá? Então, o primeiro passo, você vai copiar aqui, ó, com o seu conta-gotas, você vai copiar essa paleta de cores, tá? Pausa o vídeo aí, cria um quadradinho do lado e copia todas essas cores para ficar mais fácil e você conseguir reproduzir da mesma forma que eu vou criar aqui. Use o atalho do seu teclado Ctrl F9, vai abrir a caixa de contorno, nós vamos fazer muito uso disso aqui também. E logo abaixo do nome contorno você vai ver um símbolo de mais. Clique aí no símbolo de mais e procure a opção Gerenciador de Objetos e marque-a. Ele vai aparecer aqui embaixo da palavra contorno também. Perceba que aqui você vê linhas guias, camada, página 1, página principal, tudo isso se assemelha um pouco, como eu tinha dito antes, ao recurso de camadas do Photoshop. Eu estou usando aqui a unidade de medida, tá? Unidades de medida, coloquei para pixel, unidades de medida pixel, mudei aqui o tamanho do documento para um documento Full HD, ou seja, 1080 por 1920. Criei aqui esse documento e agora nós vamos passar para o processo de criação desse efeito cobreado. Então você vai escolher o texto aí de sua preferência. Eu vou digitar aqui cobre, tá? Vou usar a palavra cobre e a fonte que eu vou usar vai ser a Gotham Black, como de costume. Você pode baixar essa fonte gratuitamente aí no Google. Eu vou aumentar aqui, vou deixar desse tamanho mais ou menos e agora eu vou aplicar um gradiente. Para acessar a ferramenta gradiente mais rápido, apenas pressione a letra G do seu teclado. Clique em uma parte do texto e arraste. E nós vamos agora começar a capturar as cores dessa paleta de cor. Então,
eu vou fazer o seguinte, clico aqui na caixinha branca, venho aqui na seta do lado e pego o conta-gota. Copio a primeira cor. É importante que você siga essa sequência aqui, tá? Agora nós vamos criar mais uma caixa de cor aqui nessa linha. É simples, 2 cliques na linha, a gente cria mais uma caixinha. E repete o processo. Clica na seta do lado, pega o conta-gota e copia a segunda cor. Eu vou adiantar o vídeo nessa parte porque tudo que você vai fazer é a mesma coisa aqui, tá? É só repetir esse processo. Bom, tendo copiado todas as cores, agora a gente vai organizar aqui essa opção do gradiente, tá? Só organizar, ó. Você vai ver qual é a melhor forma para você, o efeito que você acha melhor, tá? A organização que você acha mais interessante. Eu acho interessante deixar as duas pontas um pouco mais escuras, tá? Ou seja, aqui em cima é bom deixar um pouquinho mais preto, do jeito que você está vendo ali. E aqui também no rodapé um pouquinho mais preto, tá? Então desse jeito aqui, ó, a gente já consegue um resultado interessante. Então vou parar por hora, eu vou parar por aqui. Se for necessário, a gente mexe novamente nesses efeitos. Agora eu vou voltar aqui, ó, na minha aba de contorno e vou selecionar o contorno interno. Aqui eu deixo em 1 mesmo e vou colocar aqui o raio em 6 pixels. Deixa com a cor branca mesmo e vou clicar em aplicar. Ele criou um contorno interno para a gente. Antes de você fazer qualquer coisa, depois que você apertou aplicar, você precisa dar um Ctrl K aqui, ó, para poder separar o contorno. Se você fizer uma outra coisa, quando você for usar o Ctrl K, talvez você não consiga separar. Depois que clicou aqui em aplicar, imediatamente dê um Ctrl K para separar o contorno. Então tá aqui o contorno tudo direitinho. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, voltar aqui na aba Gerenciador de Objetos e vai selecionar esse primeiro texto que nós criamos aqui e vamos converter em curva. Usar o atalho Ctrl Q e vamos clicar com o direito aqui, ó, e renomear para contorno, para a gente não se perder. Essa primeira opção aqui que vocês estão vendo, ó, essa opção aqui de cima, nós vamos renomear também para cobre, ou algum nome que você queira dar só para identificar, tá? Então eu vou botar aqui cobre para a gente conseguir identificar camada por camada. Agora é o seguinte, eu vou selecionar essa camada cobre e vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para fazer uma cópia. É o seguinte, na primeira camada cobre aqui, ó, nós vamos pegar a ferramenta de transparência e aplicar uma transparência de 50%. Voltamos aqui na camada cobre de baixo e vamos vir aqui em bitmap, converter em bitmap e vamos manter aqui modo de cor RGB 24 bits. Retorna em bitmap, vou procurar pela opção de ruído e vou clicar em adicionar ruído. Vou marcar a opção aqui de intensidade e vou adicionar um ruído aqui, ó. Bom, é mais ou menos desse jeito aqui que a gente vai deixar. Só que tem um porém. Aqui embaixo acabou ficando muito branco e não é assim que eu quero, tá? Então eu vou cancelar aqui, tá? Vou cancelar e vou mudar essa opção aqui. Eu vou dar um Ctrl Z para voltar tudo de novo, tá? Vou pegar aqui a camada de baixo, vou apertar a letra G, tá? E essa parte aqui, ó, eu vou mudar para um tom mais escuro, um tom de preto. E agora sim eu vou pegar aqui a opção cobre aqui de baixo, vou converter em bitmap 24 bits, vou voltar em bitmap e adicionar aqui o ruído. Pronto, agora sim aqui ficou mais escuro. Vamos marcar a opção intensidade e aí vamos adicionar aqui um ruído. Vou deixar mais ou menos desse jeito aqui e vou dar um OK. Aqui por hora já está interessante. Segundo passo aqui vai ser a gente criar o background. Então vamos dar 2 cliques na ferramenta retângulo, 2 cliques aqui, pega a ferramenta conta-gota aqui do lado e captura a última cor que eu passei para vocês aí, ó. Captura e pinta aqui, tá? Pintou com o retângulo selecionado, clica com o botão direito no X para remover o contorno. Com ele selecionado ainda, tá? O retângulo selecionado, vamos vir na aba bitmap, converter em bitmap e aqui nós vamos mudar para 32 bits e vamos dar um OK. Agora é um bitmap aqui, é uma imagem, nós vamos vir novamente na aba bitmap, vamos clicar aqui em ruído e adicionar ruído também. Vamos marcar a opção de intensidade e aí nós vamos adicionar esse ruído aqui com o raio que vocês escolherem aí. Eu por enquanto vou deixar aqui, ó, com 45, eu acho que ficou interessante e vou dar um OK. E a gente vai começar a trabalhar aqui com essas opções aqui agora. Eu vou pegar aqui o contorno aqui de baixo, ó, tá? Só tem ele aqui. Peguei o contorno, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para duplicar. Ele acabou vindo para cima de tudo.
É muito fácil a gente resolver isso, é só arrastar e colocar ele embaixo do último contorno aqui. E a gente vai fazer o seguinte, pegar esse contorno e deslocar um pouco aqui para o lado. E vamos pintar de preto. Por quê? Porque isso aqui vai ser a sombra, tá? Então, agora mesmo eu vou renomear esse segundo contorno com o nome de sombra. Então eu vou clicar ali do lado e renomear para sombra. Com ele selecionado, pessoal, eu vou vir em bitmap, converter em bitmap e vou escolher a opção 24 bits e dar um OK. Volto aqui na aba bitmap e procuro a opção desfocar e desfocagem gaussiana. Eu vou deixar mais ou menos com esse raio aqui mesmo de 8 e vou dar um OK também. Então perceba que ele tem essa sombra desfocada ali atrás. Não sei se você já sabe ou já percebeu, mas alguns elementos têm uma sombra mais forte próximo ao objeto e depois a sombra vai ficando mais clara. Nós vamos criar esse efeito aqui também, tá? É muito simples. Vamos duplicar essa sombra. Então, Ctrl C, Ctrl V novamente. Duplicamos a sombra, ela veio para cima de tudo. A gente arrasta ela aqui, ó, para baixo da última sombra e desloca ela um pouco aqui para baixo. Deixa mais ou menos assim. E agora vamos aplicar um desfoque diferente, que é o desfoque de movimento. Então, voltamos na aba Bitmap, escolhemos desfocar e procuramos aqui desfocagem de movimento. Eu vou deixar o raio aqui entre 151 mesmo, tá? E aí você percebe que a desfocagem ela tá meio que lateral aqui, vindo de um lado para o outro. E eu vou dar um OK. Para ficar mais forte, se eu quiser, eu posso dar um Ctrl C e Ctrl V de novo. E mandar ela para baixo novamente da última sombra. E aí fica essa sombra mais forte. Interessante, né? Uma coisa bem legal, tá? Dá um resultado bem diferente. E aqui a gente já tem praticamente o nosso efeito, né, cobreado finalizado. Você pode trabalhar muito mais nisso aqui e deixar ele bem mais interessante, tá? Isso basta apenas você usar a sua criatividade. Você pode aplicar alguns efeitos de luz se você quiser. Eu vou pegar minha ferramenta polígono aqui e pegar a ferramenta estrela, tá? Vou diminuir isso aqui, deixar aqui com mais ou menos com umas 12 pontas e vou criar uma estrela aqui, ó, e vou pintar essa estrela aqui de branco. Vou remover o contorno, vou pegar aqui a ferramenta forma e vou diminuir essa cavadura aqui das estrelas, deixando com a ponta um pouco mais rasa, tá? Depois disso, eu clico aqui em bitmap, converter em bitmap, dou um OK, volto em bitmap, escolho desfocar, desfocagem gaussiana e aplico uma desfocagem aqui, ó, tá? Deixar mais ou menos até aqui assim, eu acho que está um resultado já interessante, tá? Ou você pode aumentar, depende do tanto de luz que você quer colocar. Vou deixar desse jeito, vou diminuir e aí você escolhe um ângulo bacana para você posicionar esse efeito de luz, tá? Basta que você tenha criatividade, você consegue criar muita coisa dentro do CorelDRAW. E aí tá nosso efeito de cobre, muito bacana, tá? Bem legal mesmo, você pode trabalhar muito mais nele, mas já dá para passar uma sensação de que essa peça foi trabalhada, foi muito bem construída e poucas pessoas vão dizer que isso foi feito no CorelDRAW porque realmente não parece, tá? Com o Photoshop você consegue se aproximar um pouco mais da realidade, mas muita gente subestima o poder que tem a ferramenta do CorelDRAW e acha que não dá para você criar coisas bacanas e interessantes, mas na verdade dá. Esse efeito também ele pode ser aplicado de uma forma meio metálica. Você pode criar, seguindo os mesmos passos que eu usei aqui, tá? Uma forma metálica. É muito fácil. É só você alterar entre cores preta e branca e você já vai conseguir ter esse resultado. Para finalizar isso aqui, eu vou dar 2 cliques também na forma aqui de retângulo. Criei um retângulo lá atrás, vou pintar de preto. E vou usar o atalho Shift Page Up para trazer aqui para frente de tudo. Vou pegar a ferramenta de transparência e vou aplicar aqui uma transparência e vou marcar a opção radial, tá? Para criar essa transparência aqui no meio. E aí eu vou aumentar, criando aqui um efeito de vinheta, ok? Seleciono aqui ó, o meu nome cobre e mando ele para cima de tudo. E a gente já tem um resultado bacana também, você pode exportar isso aí. Bom, meus amigos, se você gostou dessa videoaula, não esqueça de maneira alguma de deixar o seu gostei aí embaixo e comentar o que você achou e também deixar alguma dúvida se você tiver. Se você conseguir reproduzir esse efeito, manda para mim na página, eu vou estar mostrando o seu trabalho lá na página também, tá certo? Bom, por hoje era isso, a gente se vê na próxima aula.
Olá meus amigos, esta é a aula de número 35 no curso completo de CorelDRAW e também a aula de número 2 na sequência dos 5 vídeos no especial de 5.000 inscritos aqui do canal. Bom, hoje eu quero te mostrar mais uma vez uma técnica avançada de efeitos em texto de uma forma muito simples, tá? São resultados que você pode conseguir criar no Photoshop, mas que muita gente não sabe que também é possível fazer isso dentro do CorelDRAW e chegar a um resultado muito satisfatório. Primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever nesse canal, tá? Se inscreva nesse canal para poder acompanhar os vídeos dessa sequência durante toda essa semana às 8 horas da noite. Marque o sino para ser notificado. Depois desse vídeo, comente o que você achou, não saia do vídeo sem deixar um feedback ou ao menos marcar, né, como gostei, para assim trazer mais relevância para esse conteúdo. Em segundo lugar, você precisa evidentemente abrir o seu CorelDRAW e mudar a unidade de medida para pixel, já que vai ser algo que vamos postar aqui na internet. Crie um documento Full HD com a resolução de 1920 por 1080 pixels. E vamos fazer aquela preparação do CorelDRAW que fizemos na aula passada. Use o atalho do seu teclado Ctrl F9, ele vai abrir uma aba de contorno aqui na lateral, clique aqui no mais e procure pela opção Gerenciador de Objetos. E aí você marca também para ficar ambos aqui na lateral, tá certo? Agora eu vou posicionar essa paleta de cores aqui do lado, são as cores que nós vamos usar. E tudo que você precisa fazer é pausar esse vídeo, tirar um print dessa tela, trazer para dentro do seu CorelDRAW e aqui no rodapé do seu CorelDRAW tem um conta-gotas. Você vai pegar esse conta-gotas e clicar em cima de cada cor, para dessa maneira você capturar essas cores para dentro do seu CorelDRAW e assim a gente poder trabalhar com elas. Então todas as cores já estão aqui embaixo, eu vou deletar essa paleta de cores aqui do lado, a gente vai ficar só com isso. Segundo passo é você escolher qual a palavra que você quer aplicar esse efeito. No meu caso, como se trata de um efeito de profundidade no texto, eu vou usar a palavra fundo, tá? Uma palavra pequena, e vou mudar a fonte para Bebas. Você pode achar essa fonte gratuitamente na internet. Bom, depois que eu aumentei o texto aqui para o tamanho desejado, eu vou usar o atalho do meu teclado Ctrl Q para converter agora esse texto em curva. E aqui no meu gerenciador de objetos já tem ali o primeiro objeto dentro do meu documento que se trata justamente dessa curva. Eu vou clicar com o direito para que a gente não se perca, eu vou renomear como texto base. E a cor que nós vamos usar a princípio é esse tom aqui mais forte de laranja, tá? Essa vai ser a cor que nós vamos usar. Para a gente conseguir ver tudo que nós vamos aplicar aqui dentro desse documento, desse efeito de texto, eu vou dar 2 cliques na ferramenta retângulo e vou pintar esse retângulo com um tom mais escuro, tá? De cinza. Removi o contorno. Vou clicar com o botão direito em cima dele e vou bloquear o objeto. Isso é para poder a gente conseguir enxergar todos os elementos que formos adicionando ao longo dessa videoaula. Clico aqui no texto, tá? Cliquei aqui no texto e vou mudar aqui para a aba de contorno. Mudando para a aba de contorno, eu vou selecionar a opção externa. Vou diminuir isso aqui, ó, para aplicar um contorno um pouco menor e vou dar um aplicar. Pronto, acho que desse jeito aqui já está interessante. Antes de qualquer coisa, depois de aplicar, eu vou usar o atalho Ctrl K para assim separar o contorno do meu texto principal. Eu vou dar um zoom aqui, ó, rolando o scroll do mouse, vou clicar nesse contorno preto e vou pintar com essa cor amarela. Eu vou duplicar essa parte aqui, tá? Esse contorno laranja, melhor, esse texto laranja. Eu vou duplicar, posicionando ele mais ou menos a essa distância aqui. Depois disso, ainda com essa cópia selecionada, eu vou segurar a tecla Shift do meu teclado e vou clicar na cópia de trás, no que seria o texto principal. E vou vir aqui nessa opção de aparar. Olha só o que ele fez. Ele aparou aquela parte de baixo, tá? Eu vou pegar ela aqui e vou pintar de preto. Na verdade, eu acabei pintando um pouco de azul aqui, tá? Então eu vou pintar de preto aqui, ó. Vou voltar aqui no meu gerenciador de objetos, só para a gente não se perder. E vou renomear esse preto aqui para sombra forte, tá? Então vou clicar aqui em renomear. Você pode colocar o nome que você quiser, tá, pessoal? Contanto que você saiba distinguir um objeto do outro. Então eu vou colocar aqui sombra forte. Isso aqui é opcional. E aqui continua o nome ali texto base. Vou pegar o texto base e vou posicionar aqui, ó, juntinho com essa sombra forte que acabei de criar. E aqui no meu gerenciador de objeto eu vou arrastar a sombra forte para cima do texto base. Olha só. Agora é fácil, eu vou clicar nessa sombra forte, vou vir na ferramenta de transparência
e vou clicar aqui em transparência uniforme. E aqui a gente já tem um efeito de profundidade praticamente pré-pronto, né? Tá praticamente tudo certinho já. Agora a gente vai criar uma ilusão 3D nesse texto, tá? Como é que a gente faz isso? Muito fácil. Esse contorno amarelo que está aqui atrás, eu vou pegar e fazer uma cópia dele, ó, aqui para o lado. Pintar com esse tom de azul aqui, ó, o primeiro que nós capturamos, e vou posicionar atrás de tudo. Tá vendo só? Vou clicar com o direito e vou renomear essa camada para 3D. Acho que vai ficar fácil de distinguir. Marquei ali como 3D, vamos começar aqui agora a fazer algumas alterações. Selecionei ele, vou pegar minha ferramenta Forma. Em cada interseção entre esse contorno e esse contorno amarelo, ou seja, entre esse objeto 3D e esse contorno amarelo, cada interseção dessa, nós vamos dar 2 cliques para criar um nó. Depois de haver criado esse nó, nós vamos pegar e arrastar para a ponta do contorno, tá? E a gente cria esse efeito 3D lá no fundo. Olha só que interessante. Toda essa interseção, vamos dar 2 cliques, criar um nó e juntar com a ponta do contorno de baixo. Aqui a mesma coisa, tá? 2 cliques, cria um nó e arrasta aqui para a ponta. Se vocês entenderam como funciona, agora eu vou adiantar o vídeo e vocês vão fazendo a mesma coisa. Bom, tendo terminado de fazer toda essa mudança aqui, né, como vocês viram, a gente vai passar aqui agora para o próximo passo. Qual é esse próximo passo? Nós vamos pegar essa sombra forte que nós criamos aqui e vamos duplicar ela. Ó. Eu vou arrastar e vou posicionar aqui na quina da outra sombra, tá? E vou, antes de soltar o primeiro clique, dar um clique no segundo botão do mouse. E aí ele fez essa cópia rápida para a gente. Agora é o seguinte, nós vamos dar um clique nesse texto laranja, segurar a tecla Shift e clicar nessa sombra que está passando aqui, ó, aqui para fora do outro contorno. Com ambos selecionados, eu vou clicar aqui em interseção. E aí a gente vai deletar aqui, ó, essa sombra, tá? Só é selecionar ela e apertar Delete. Então essa segunda sombra forte, nós vamos agora renomear para sombra suave, porque nós vamos colocar aqui um desfoque. Então eu vou colocar aqui sombra suave. Com ela selecionada, tá? A sombra suave selecionada, vou vir na aba Bitmap, converter em Bitmap e vou mudar para 24 bits e dar um OK. Retorno na aba Bitmap, opção desfocar e desfocagem gaussiana, ou também você pode usar a desfocagem de movimento. Nesse caso eu vou aplicar a desfocagem de movimento aqui, mais ou menos desse jeito, e vou dar um OK. Pronto, agora ele acabou virando uma imagem e muito grande. A gente vai precisar colocar essa imagem dentro desse objeto laranja. Gente, me perdoe se tiver muito barulho de moto, tá? Um barulho terrível aqui na rua. Eu peço de coração perdão a vocês, mas eu tinha que gravar essa aula para vocês hoje e não podia esperar para mais tarde, tá? Então, voltando à aula aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui no meu texto base, esse texto laranja. Clico com o botão direito, venho aqui em tipo de quadrado e escolho criar recipiente vazio do Power Clip. Depois disso eu vou pegar a minha sombra, essa sombra suave que eu criei agora há pouco, e vou arrastar até ela se encaixar aqui, ó, e depois eu vou soltar. Pronto, e aí a gente acabou de colocar essa sombra dentro de Power Clip. Claro que ela ainda precisa ser organizada e nós vamos fazer isso aqui agora. Aqui nas opções do Power Clip eu vou clicar na primeira, que é Editar Power Clip, e eu vou arrastar aqui agora essa sombra até ela se encaixar direitinho ali, tá vendo só? Depois de ter se encaixado, eu vou clicar aqui em concluir. Agora desse jeito aqui já me agrada, a gente criou esse efeito mais, vamos dizer, profissional de profundidade, onde a gente tem aqui uma sombra mais forte, tá? E depois uma sombra desfocada. Essa sombra forte a gente pode ainda aumentar mais a transparência dela e deixar também ela um pouco mais clarinha. Mas desse jeito aqui, ó. Agora vamos passar aqui para o próximo passo, que são criar sombras mais fortes aqui atrás. E também sombras de movimento. Então eu vou duplicar aqui o meu contorno 3D, tá? Vou duplicar ele aqui, ó. E vou posicionar embaixo da outra cópia dele. Vou pintar de preto. Vou voltar aqui na aba Bitmap, converter em Bitmap. E vou dar um OK. Retorno em Bitmap e escolho a opção desfocar e desfocagem gaussiana.
O desfoque aqui está muito, tá? Então eu vou diminuir um pouco mais, deixar ele um pouco mais próximo ali, ó, e dar um OK. Pronto, então aqui eu vou colocar sombra 3D. Isso aqui, esses nomes das camadas são opcionais, tá? Você pode escolher qualquer nome. Agora eu vou pegar essa sombra 3D e vou duplicar novamente. E vou posicionar atrás da última que eu criei. Então com ela selecionada, eu vou vir aqui na opção Bitmap e vou escolher desfocar e desfocagem de movimento. O raio eu vou deixar aqui em 139 mais ou menos, tá? A direção na verdade. E vou aumentar aqui, ó, o desfoque para ir ficando um pouco mais suave, tá? Deixar mais ou menos desse jeito aqui, vou dar um OK, vou posicionar um pouco mais para cima para ficar um resultado legal. Pronto, acho que aqui já está um resultado interessante. Perceba que a sombra ela está passando muito para o lado de cá e não pode, tá? A gente vai corrigir isso agora. Então eu vou pegar a ferramenta Forma e vou pegar os dois nós da ponta e vou encostar na base aqui, ó, da letra F para eliminar a sombra que está passando aqui para esse lado. Pronto, a gente vai deixar desse jeito aqui o nosso efeito de profundidade no texto. Agora nós vamos aplicar um degradê aqui dentro do nosso texto base. Então eu vou pegar aqui, selecionar ele, pode ver que está selecionado aqui, ó, no gerenciador de objetos. Vou clicar na ferramenta gradiente e vou clicar de cima para baixo para aplicar um degradê. Mesmo que ele está dentro de um Power Clip, nós conseguimos aplicar o efeito de degradê. Então aqui na ponta de baixo vai ficar esse laranja forte mesmo, e aqui em cima nós vamos colocar esse tom aqui, ó, de amarelo, tá? Vamos deixar mais ou menos assim, ou podemos colocar esse tom aqui mais escuro, que fica mais interessante ainda. E vamos agora trabalhar no fundo, que é o que dá o charme nessa peça. Então eu vou fazer o seguinte, vou desbloquear esse fundo que eu já havia criado, vou pintar aqui com esse tom de azul, vou selecionar ele, clicar em Bitmap, converter em Bitmap, vou permanecer com a opção de 24 bits e vou dar um OK. Vou voltar em Bitmap e vou adicionar o ruído. Nós já usamos essa técnica no vídeo passado, tá? Então eu vou adicionar ruído, vou mudar a opção para intensidade e vou deixar bem forte assim, ó, tá? Deixei praticamente 93 aqui. E aqui embaixo deixei 84, pode variar, depende do seu gosto. E a gente acaba criando uma textura legal, né, como se fosse de carpete ou coisas assim. Perceba que tem uma interação muito boa da sombra com esse fundo, tá? Ela não fica tão forte quanto em um fundo liso. Então aqui a gente já tem um resultado legal do nosso texto. Se você preferir, você pode trabalhar ainda mais nesse texto, colocando efeitos de luz e sombra. Você pode ver que se a sombra está para esse lado, evidentemente a luz deve estar em alguma parte nesse outro lado aqui, ou seja, evidentemente no lado oposto da sombra, tá? Eu acho interessante aquele efeito de flash que tem dentro do Photoshop. Se você quiser complementar isso lá, eu vou mostrar para você como é que se faz. Mas o nosso trabalho aqui dentro do CorelDRAW já acabou, tá? O efeito é esse. Agora eu vou lá no Photoshop e mostrar para você como adicionar esse efeito de flash muito bacana nas suas artes. Então a gente vai salvar isso aqui agora. Nós vamos vir em Arquivo, Exportar para e Exportar para a Web. Vamos ter a certeza de que o formato está em PNG, 24 bits, e se as proporções se mantiveram aqui. Depois você clica em salvar como. Escolhe o local de sua preferência e dá um salvar. Então a nossa imagem ela já está salva ali. E agora eu vou abrir o Photoshop aqui para a gente ver esse resultado com o Flash, tá? Vai ser uma coisa mais interessante ainda. Abrindo aqui o Photoshop, importei a minha imagem para dentro do Photoshop, vou selecionar a camada aqui, ó, e vou dar um Ctrl J para duplicar ou para fazer uma cópia dessa camada. Depois disso eu vou vir em Filtro, Renderização e vou procurar reflexo do flash. E aqui a gente já tem um reflexo, olha só que interessante. Eu posso escolher entre esses tipos de lente, você pode ver aí qual melhor te agrada. Eu vou deixar essa aqui em desobstrução, tá? De 105 mm. Vou aproximar um pouco mais aqui, ó. E posso aumentar também esse efeito de luz, deixar um pouco mais forte ou mais fraco. Eu vou deixar desse jeito aqui. Posicionar um pouco mais aqui para cima e vou dar um OK. Depois que você chegou no resultado satisfatório, tá? No resultado do seu gosto, você dá um OK e o filtro é aplicado. Eu achei que ficou muito forte, eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Vou voltar em renderização, reflexo de flash, vou posicionar um pouco mais lá para cima, tá? E vou dar um OK. E você pode estar usando esse texto em vários trabalhos. Geralmente isso aqui não funciona, esse efeito não é legal para você colocar em um texto todo, mas para um título, uma palavra que precisa de um pouco mais de destaque, você pode usar
esse efeito dentro do CorelDRAW. Tá certo, gente? Se vocês gostaram dessa videoaula, eu peço que vocês se inscrevam no canal para que a gente consiga bater a meta de 6.000 inscritos aqui. Bom, por hoje era isso. A gente se vê na próxima aula amanhã, dia 17 de outubro de 2018. Até lá! Olá, meus amigos, esta é a aula de número 36 do nosso curso completo de CorelDRAW e também a aula de número 3 na sequência de 5 vídeos que eu me propus a fazer em comemoração aos 5.000 inscritos aqui do canal. Inclusive, eu quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal e pedir àqueles que não têm feito isso que possam fazer. Se algum dos vídeos já te ajudou, que você também se inscreva no canal e deixe um comentário sempre que o vídeo terminar. Isso me ajuda, você me incentiva a trazer mais conteúdo de qualidade de forma gratuita aqui no YouTube. Também me propus a recriar efeitos de texto que geralmente o pessoal faz no Photoshop, né, que é um programa excelente para criar esse tipo de efeito, né, surrealista e até mesmo próximo da realidade, de maneira um pouco mais automática, né, tem ferramentas mais específicas para esse tipo de trabalho. Já que no CorelDRAW você precisa fazer tudo muito manualmente. E nesse caso você precisa ter técnicas e conhecer muito bem a ferramenta. E esse é o momento em que passamos para o nível avançado, né? Ou seja, de 3 aulas para cá, nós estamos em um nível mais avançado de CorelDRAW. Eu espero que vocês gostem desse tutorial. No final, se inscrevam no canal, marque como gostei e também deixe um comentário. Primeiro passo, como de costume, é criar um novo documento no seu CorelDRAW, mudar a unidade de medida para pixel e redimensionar para 1920 por 1080, se você quiser criar um documento Full HD. Depois disso, você precisa habilitar duas funções no seu CorelDRAW. Ctrl F9 para habilitar a aba de contorno e aqui embaixo você clica em mais e marca a opção Gerenciador de Objetos, que é também um recurso muito legal dentro do CorelDRAW. Já falamos dele em aulas passadas. Agora você vai escolher o texto que você quer usar, né, como exemplo, ou enfim, o texto que você quer aplicar esse efeito. Tá? Vou posicionar ali no centro e vou mudar a fonte para Lobster. Agora você vai capturar essas cores que vocês estão vendo aqui, tá? Na minha área de trabalho. É só dar um print dessa tela e pegar a ferramenta de conta-gotas que fica aqui no rodapé do seu CorelDRAW e capturar todas essas cores, tá? Só clicar na conta-gotas e ir capturando as cores e perceba que elas vão sendo armazenadas aqui no rodapé. Essa paleta de cores aqui de baixo, ela é referente a todas as cores que vamos usando ao decorrer do processo de criação aqui dentro do CorelDRAW. Eu quero também te mostrar a diferença entre essas duas ferramentas de conta-gota. A ferramenta aqui dessa barra lateral, tá? Eu posso capturar qualquer cor dentro da minha área de trabalho do CorelDRAW. Perceba que se eu avanço um pouquinho aqui, ó, ele não me deixa mais capturar, ele muda para o cursor comum do mouse. Aqui também na barra de propriedades e também na barra de ferramentas, ou seja, eu só consigo capturar o que está aqui dentro dessa área aqui de trabalho. Já se eu pegar essa ferramenta de conta-gotas aqui do rodapé, eu consigo não somente capturar a área de trabalho que eu estou, como também o ambiente externo. Então eu posso até mesmo passear pela barra de propriedades de ferramenta. Se você acha pouco, eu posso passear também pela minha barra de tarefas do Windows, do computador, tá? Então eu posso passear por aqui e também capturar uma cor se for necessário. Então eu queria deixar isso claro para vocês também. Selecionei aqui o meu texto, vou usar o atalho Ctrl Q para converter esse texto em curva. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pintar esse texto de amarelo, vamos voltar aqui na aba contorno e botar o contorno interno com 6 pixels e com os cantos arredondados, se você preferir assim. Vou clicar em aplicar. Vou usar o atalho Ctrl K para separar o contorno do meu texto de baixo e a gente vai inverter essas cores aqui. Na verdade, esse contorno amarelo que ficou lá atrás agora, ele precisa ser verde, esse verde clarinho, e aqui dentro precisa ser esse amarelo. Agora nós vamos passar para o próximo passo, que é criar uma extrusão. Falamos disso também nas duas aulas anteriores. Eu até acho melhor usar essa maneira de extrusão, que nem é automática, né? O CorelDRAW tem essa opção automática. Se você vir aqui na opção de sombreamento, clicar e segurar, você vai achar a ferramenta de extrusão, que permite você fazer a extrusão aqui dos objetos. Eu não gosto de usar muito essa ferramenta, eu acho que
o trabalho manual aqui de extrusão fica mais bonito, mais elegante. Então eu vou clicar nesse contorno aqui de fora, ó, criar uma extrusão. Clico e arrasto aqui para baixo, deixando essa distância aqui mais ou menos. Ó. E antes de eu soltar o primeiro clique, eu clico com o segundo botão do mouse. Vou vir aqui no meu gerenciador de objetos e vou renomear esse objeto para extrusão, para ficar mais fácil de a gente identificar. E vou posicionar ele embaixo de todos os elementos aqui. Vou pintar de preto essa extrusão. Olha isso, vou pintar com esse tom de verde mais escuro aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte aqui agora. Seleciona essa extrusão, pega a ferramenta forma e em cada interseção entre a extrusão e o contorno mais claro, nós vamos dar 2 cliques para criar um ponto, um nó, né? E vamos arrastar esse nó até o topo do contorno. Fizemos isso na aula anterior e trouxe pra gente um resultado muito bonito. Vocês que não viram, pode voltar aí depois desse vídeo aqui e ver a aula anterior, que foi muito legal também o efeito. Então nós vamos fazer justamente isso. Onde tiver uma interseção, nós vamos aplicar 2 pontos, né? Ou melhor, 2 cliques e criar um ponto e posicionar esse ponto na quina do contorno de cima. Vou adiantar o vídeo aqui para a gente não perder muito tempo. Pronto, aqui ficou um resultado interessante. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aonde está esse texto amarelo aqui, escrito curva, nós vamos renomear para 1, tá? Vou colocar aqui o número 1 para ficar mais fácil de identificar. Vou fazer uma cópia dele usando o Ctrl C e o Ctrl V. Vou posicionar aqui embaixo, vou renomear para texto 2 e novamente fazer uma cópia com Ctrl C e Ctrl V e vou renomear para texto 3. Já já você vai entender isso, a gente vai estar fazendo uso dele. Agora é o seguinte, nós vamos criar uma textura aqui para dentro. Como é que a gente faz isso? Vou pegar a ferramenta linha de 2 pontos, tá? Só clicar e segurar ali, ó, onde está escrito mão livre e selecionar a linha de 2 pontos. Vou segurar a tecla Ctrl e fazer uma linha reta de cima para baixo. Vou fazer uma cópia e posicionar aqui do outro lado. Depois vou selecionar aqui, ó, onde está sombreamento, vou clicar e segurar até achar misturar. Vou selecionar uma das linhas, clicar e arrastar até a outra. E aí ele vai criar essa sequência de linhas aqui. Nós vamos diminuir o espaço entre uma linha e outra. Para fazer isso, você vai vir nessa opção aqui onde está 20 e vai, por exemplo, botar 60. E o espaço vai ficar muito pequeno entre uma e outra. A gente agora vai duplicar esse resultado aqui, ó, duplicar posicionando um do lado do outro. E vai dar aqui um Ctrl G para assim agrupar. Vou fazer uma cópia dele aqui para baixo. Essa cópia aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um clique nela, vou dar outro clique, até mostrar essas alças de rotação, e aí eu vou rotacionar, deixar desse jeito aqui mais ou menos. Vou apertar a tecla mais do meu teclado para fazer uma cópia e vou espelhar horizontalmente. E agora eu vou agrupar essas duas aqui, ó. Peguei aqui, agrupei, Ctrl G, né, para agrupar, apertei a letra P e mandei lá para o centro do meu documento. Vou clicar com o botão direito na cor branca para mudar, né, a cor do contorno. Vou vir na ferramenta transparência, tá? Ele acabou de me falar aqui que muitos objetos, né, selecionados. O que a gente vai fazer? Com os dois selecionados, vamos vir aqui em bitmap, converter em bitmap. Vamos marcar 24 bits e dar um OK. Agora ficou uma imagem. A gente vem aqui em transparência, tá? E vai aplicar uma transparência, deixar um pouco mais clarinho aqui. Vou posicionar aqui do lado e vou fazer o seguinte. Vou clicar em cima desse objeto listrado com o botão direito do mouse, vou vir em Power Clip e vou clicar aqui, ó. Pronto, coloquei aqui em Power Clip. Agora eu vou vir nessa opção de editar Power Clip e vou arrastar essa minha textura, né, se é que eu posso dizer assim, para o centro. E aí vou finalizar a edição. Você lembra que nós deixamos aqui uma camada 2, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer? Vai selecionar a camada 2 e usar o atalho Shift Page Up para trazer ela para frente e também a camada 3 para trazer para frente. Então ficou assim, 3 e 2, ok? A gente vai pegar aqui, ó, essa camada 3, vamos arrastar aqui para o lado, posicionar mais ou menos aqui assim, ó, desse jeito, e vamos soltar. Com ela selecionada, pode ver que ela está selecionada aqui, ó, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar na camada de baixo. Agora ficou ambas selecionadas. Vou vir na ferramenta Aparar. Vou deletar essa camada 3 e vou ficar apenas com essa camada 2 que fizemos o recorte. Vou selecionar ela e vou clicar nesse tom mais escuro de verde aqui para criar essa profundidade. Vou vir na ferramenta transparência e vou aplicar um pouquinho de transparência aqui para não deixar tão forte.
Você pode também mudar esse tom de amarelo para qualquer tom do seu gosto. Se eu clicar, por exemplo, aqui em verde, ele altera e as linhas que nós convertemos em bitmap se mantêm da mesma cor. Então, se eu quiser deixar um tom mais clarinho, um tom mais escuro, eu posso deixar sem problema por hora. Eu vou deixar esse tom aqui mais claro, vou clicar e segurar aqui, ó, deixar um tom mais clarinho aqui, já está um resultado interessante. Você pode mudar aí de acordo com o seu gosto. Agora nós vamos criar aqui uma sombra. Vou pegar aqui a minha extrusão, tá? Ela está selecionada aqui, vocês podem ver, ó. Eu vou clicar e arrastar aqui para baixo, ó, desse jeito, e vou dar um clique no segundo botão do mouse, tá? Pronto, criou essa extrusão. Eu vou renomear aqui para extrusão 2, só para identificar, e vou posicionar lá embaixo da principal extrusão. Vou pintar com a cor preta, vou vir na aba bitmap, tá? Converter em bitmap, 24 bits e dou um OK. Volto em bitmap, venho em desfocar, desfocagem gaussiana. E vou deixar um pouco mais desfocado, eu acho que desse jeito aqui está interessante, e vou dar um OK. Vou fazer uma cópia dessa extrusão 2, vou renomear para extrusão 3 ou sombra 3, qualquer nome que você consiga identificar, né, um do outro. Vou posicionar embaixo da extrusão 2 e vou vir em bitmap, desfocar, desfocagem de movimento. Vou deixar aqui o raio entre 96 pixels, né, e o ângulo, a direção de 139, e vou dar um OK aqui. Vou selecionar tudo aqui, ó, e vou dar um Ctrl G para agrupar. Essa sequência de linhas que está aqui embaixo, eu ia fazer o uso dela, tá? Mas eu acho que aqui já está chegando a um resultado legal, então eu vou deletar. Agora a gente vai partir para o fundo, vou deletar aqui também a paleta de cores. Vou dar 2 cliques na ferramenta retângulo e vou pintar aqui com esse tom de verde. Olha só que show que já ficou aquilo ali. Vou pegar a ferramenta de gradiente, ou apertar a letra G do meu teclado, vou clicar no fundo e arrastar. Vou selecionar aqui em cima a opção elíptica, para deixar esse centro aqui com a outra cor. Vou selecionar a cor branca e vou pintar com um tom mais claro aqui de verde, para ficar um resultado bacana. Vou marcar essa opção aqui para suavizar a transação entre uma cor e outra. E agora eu vou vir na aba bitmap, converter em bitmap e vou dar um OK. Depois disso eu vou voltar em bitmap e vou adicionar um ruído, como de costume fazemos aqui. Você pode dar um pause aí e capturar, né, os números que eu estou usando aqui. Você pode também marcar intensidade se você quiser, para ficar um pouco mais gramado. Como vocês podem ver, com o CorelDRAW você também consegue ter bons resultados, basta que você tenha criatividade e saiba usar a ferramenta. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, alguém que possa ter interesse. Bom, por hoje era isso, a gente se vê no próximo vídeo. Se você não tem um objetivo, um foco, se você não sabe aonde você quer chegar, quando os momentos difíceis da vida te alcançarem, com certeza você vai parar pelo meio do caminho. Você precisa saber aonde você quer chegar, para que isso te estimule a ir mais além, a continuar lutando, a passar por cima das dificuldades até conquistar o seu objetivo, até alcançar o seu sonho. Olá meus amigos, cá estamos para retomar as atividades do canal depois de alguns dias, né, de inatividade devido a problemas técnicos. Por fim, montei uma nova máquina, ainda estou instalando algumas coisas, mas já é o suficiente para gravar essa videoaula aqui para vocês, tá bom? Aquele recadinho de sempre, que é se inscreva no canal, deixe um comentário ao término do vídeo e avalie esse vídeo como gostei, caso de fato você goste. Se alguma coisa não te agradou ou não te ajudar, pode negativar também, pode avaliar negativo se você assim desejar, tá bom? Então hoje nós vamos criar mais um efeito de texto para complementar assim a sequência dos 5 vídeos que me propus a fazer aqui no canal. Seguindo essa sequência, esse aqui seria o vídeo de número 4. E no curso de CorelDRAW em um todo, esta é a aula de número 37. E se por um acaso você não viu as aulas anteriores desse curso completo, você pode então pegar na playlist desde a aula 1 até a aula atual, que é esta aqui. Então eu já peguei aqui um texto, tá? É o texto de exemplo, ele já está convertido em curva, você pode digitar o texto que você quer e usar o atalho Ctrl+Q para converter em curva. Aqui do lado tem as cores que nós vamos usar para esse projeto, você pode pausar o vídeo, tirar um print dessa tela e copiar para dentro do seu CorelDRAW e assim usar o conta-gotas, como já falei para você nas aulas anteriores, tá? E capturar todas as cores aqui, ok? Então eu vou deletar aqui a paleta de cores,
já que eu já capturei aqui para baixo. O primeiro passo para criar esse efeito é usar o atalho Ctrl F9 do seu teclado, selecionar o seu texto já convertido em curvas, marcar a opção de contorno externo, mudar aqui o canto para canto arredondado, tá? Como vocês estão vendo aqui. E aqui no pixel, tá? Na unidade, vou colocar aqui uns 15, só para a gente ver como fica. Vou mudar essa opção aqui para qualquer outra cor que não seja a cor principal do texto, só para a gente ir acompanhando. Então vou botar aqui 15 e vou clicar em aplicar. Aqui já ficou um contorno interessante, eu vou aumentar mais um pouco, vou deixar com 21. Pronto, aqui já está bem legal. Vou usar o atalho Ctrl K. A parte preta aqui de dentro eu vou pintar com esse tom aqui de amarelo. Essa aqui de fora eu vou pintar com esse tom aqui mais avermelhado. E agora eu vou selecionar o contorno aqui de trás, pessoal, que já está com um canto arredondado. E vou diminuir aqui para 6 e vou também clicar em aplicar, ok? Ele vai criar esse contorno aqui pra gente. Um contorno menorzinho, né, como vocês estão vendo. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou deixar aqui com 10 para ver. Pronto, 10 está interessante. E vou usar o atalho Ctrl K. E esse contorno aqui de fora eu vou pintar com essa cor mais alaranjada. E agora nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa parte amarela aqui de dentro. Vou clicar e arrastar aqui para baixo assim, ó. E vou, antes de soltar o primeiro clique, dar um clique no segundo botão do mouse para fazer uma cópia. Com essa cópia selecionada, eu vou segurar a tecla Shift e vou clicar na parte de baixo. E logo em seguida eu vou clicar em aparar. Ele aparou aqui para mim, essa parte eu vou pintar de branco. Vou pegar a parte amarela e unir aqui, ó. Deixar bem certinho aqui com essa parte aqui branca. E vou usar o atalho do meu teclado Ctrl Page Down para mandar para o fundo dessa parte branca recortada. Agora eu vou selecionar esse contorno branco, ó, que a gente criou aqui. Vou vir na aba Bitmap, converter em bitmap, converter em bitmap 24 bits e dar um OK, tá? Ele vai ficar todo embaçado assim. A gente volta em bitmap e aplica aqui uma desfocagem gaussiana. Vamos diminuir aqui um pouco mais. Isso aqui é só para dar uma suavizada ali nas bordas, ó, para ficar mais ou menos desse jeito aí. E aí eu vou dar um OK. Eu acho que aqui já ficou interessante para mim. Agora a gente vai aplicar aqueles efeitos de sombreamento que de costume fazemos aqui. Para fazer isso, eu vou pegar esse contorno laranja aqui de baixo, vou segurar a tecla Ctrl, arrastar aqui para baixo, ó, deixa eu pegar ele aqui, ó, arrastar aqui para baixo e fazer uma cópia dele. Ficou em cima de tudo, tá? Eu vou usar o atalho Shift Page Down, mandar para trás de tudo e vou pintar de preto, para deixar desse jeito aí. Vou vir em Bitmap, converter em Bitmap, o modo de cor permanece 24 bits e eu vou dar um OK. Retorno em Bitmap e vou vir na opção Desfocagem Gaussiana novamente e vou aplicar aqui o nosso famoso desfoque para causar esse efeito de sombra, né, que estamos acostumados já a criar aqui dentro do CorelDRAW. Pronto, aqui já está um resultado interessante, vou deixar um pouquinho mais baixo e agora eu vou pegar a ferramenta de transparência e vou aplicar um pouquinho de transparência para não ficar uma sombra tão forte e evidente como estava. Depois disso aqui é muito simples, vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl G para agrupar e vou apertar a letra P para mandar para o centro do meu documento. Agora nós vamos criar novamente aquele fundo, né, que estamos também acostumados a fazer desde as aulas anteriores. 2 cliques na ferramenta retângulo, vou pegar aqui a ferramenta de gradiente, vou clicar no objeto aqui quadrado, clicar e arrastar, vou marcar a opção aqui elíptica e aqui no meio eu vou pintar com essa cor de laranja, né, ou amarelo mesmo pode ser. E a cor preta aqui, eu vou dar esse tom aqui mais alaranjado, tá? Deixar mais ou menos desse jeito aqui, tá um resultado bacana. Vou remover o contorno, clicando com o botão direito do mouse em qualquer X das paletas de cores. E vou vir aqui na opção Bitmap, converter em Bitmap, permanece 24 bits e dou um OK. Depois retorno em Bitmap e venho na opção Ruído, adicionar ruído. Aqui eu marco a opção de intensidade. Vou mudar aqui para a opção uniforme, tá? Você pode ir testando algumas outras opções aí. Vou deixar também aqui tudo com 50%. Agora, pessoal, para a gente aplicar aquele efeito de perspectiva, também é muito simples. Com isso aqui selecionado, esse texto selecionado, nós vamos vir na aba Efeitos e adicionar perspectiva. Você vai segurar a tecla Ctrl e a tecla Shift do seu teclado, clicar em um dos nós e arrastar para aplicar a perspectiva somente nos 2 pontos das laterais. E aí você vê a forma que mais lhe agrada. Eu vou deixar aqui, ó, aquela parte aqui do canto bem lá no fundo. E olha só que resultado bacana a gente acabou de criar. Além de ser um efeito simples, a perspectiva ela traz um pouco mais de elegância
para essa peça. E você pode estar criando projetos como esse, ou melhor, efeitos de texto como esse, e aplicar aí nos seus projetos daí para frente, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, marque como gostei, como de costume eu peço para vocês. E por hoje era isso, a gente se vê na próxima aula.